A paz do Senhor, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos 95, ok? Que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O Salmo 95 é um chamado à adoração. O salmista inicia esse poema fazendo um convite. Ele nos convida a levantarmos e proclamarmos alegremente quem Deus é e o que Ele fez por nós. Somos conclamados a celebrar ao Senhor. Mas o Deus que somos chamados a celebrar é singular. Ou seja, não existe outro igual, né? Somos chamados a celebrar o Criador e mantenedor de todas as coisas, né? O autor e governador de tudo, o Senhor soberano, o grande rei, né? O único e verdadeiro Deus, né? Então somos conclamados, chamados a celebrar a esse Deus, ao Todo-Poderoso, ao Senhor do universo. Mas a soberania, as obras e o seu senhorio sobre tudo não são os únicos motivos para o celebrarmos. A soberana graça de Deus em nossa salvação e os benefícios, né, dele para conosco também são motivos de celebração. Mesmo sendo Deus, ele compartilhou com os homens os seus benefícios. Mesmo sendo suas criaturas, Deus nos elegeu para sermos seu povo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos concedeu o privilégio de sermos ovelhas do seu pastoreio por meio de Jesus Cristo. E aqueles que compreendem a graça e os benefícios de Deus para com ele, desejam celebrar com alegria, com ações de graças, com reverência ao Todo-Poderoso, pois a gratidão é uma das maiores dádivas que temos a lhe oferecer. E aqueles que compreendem, que reconhecem a soberania e a grandeza de Deus, o seu senhorio e a sua graça, o exaltam, o louvam, o glorificam, celebram com alegria o grande rei. Então, essa primeira parte do Salmo 95, o salmista nos chama a celebrar ao Senhor pelo que ele é e pelo que ele tem feito para conosco. Já no verso 6, nós temos um segundo convite, né? Após reconhecermos quem Deus é e o que ele fez e faz por nós, o salmista nos convida a mudarmos da celebração exultante para a reverência devota. Somos chamados, somos conclamados a adorar o grande rei. Mas o que é adoração? Muitas vezes nós confundimos adoração com louvar ao Senhor, ou ir ao culto, né? Ou ir à igreja, mas adorar a Deus vai muito além do que louvá-lo, do que prestar um louvor, do que apresentar a Ele um culto de adoração ou de gratidão ao seu nome. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Senhor soberano. E esse reconhecimento nos leva a reverenciá-lo, respeitá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Ou seja, adorar a Deus é reconhecê-lo como nosso Senhor com palavras e atos, pois a adoração envolve não apenas palavras e gestos, envolve todo o nosso ser, toda a nossa vida. Assim, adorar a Deus é um estilo de vida, onde nós escolhemos agradar ao Senhor.
E esse salmo também mostra as formas de adoração, que pode ser no templo, em casa, de joelhos, de pé, com música, danças, cânticos, palmas, enfim. Nós podemos expressar a nossa adoração a Deus de várias formas. Mas, sobretudo, a nossa adoração deve ser sincera e verdadeira. E Deus, o verdadeiro Deus, deve ser o centro da nossa adoração. Caso contrário, essa adoração é apenas um ritual e isso não tem valor diante de Deus. Lembrando que essas expressões de adoração a Deus são resultante de uma vida de devoção a Ele, de uma vida dedicada a agradá-lo. A nossa adoração a Deus não se resume nesses atos de louvar, de prestar um culto, de glorificar, de exaltar, não. Isso é só uma parte de toda uma vida reservada, separada para agradar ao Senhor. E aqueles que reconhecem que adorar a Deus é um estilo de vida, eles têm atitudes que contribuem para a sua adoração a Deus. Como, por exemplo, uma vida de oração. Porque é por meio da oração que nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Então, um adorador do único e verdadeiro Deus, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Também uma vida de estudo da sua palavra, pois quem adora a Deus quer conhecê-lo melhor, quer saber mais sobre ele, o que o agrada, e é por meio da sua palavra que Deus revela a sua vontade a nós. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Também precisamos ter uma vida de santificação, uma vida de separação do pecado, de hábitos e práticas que desagradam a Deus. Pois se nós escolhemos servir ao Senhor com a nossa vida, tudo aquilo que vem a ser contrário à sua vontade, aquilo que pode o entristecer, a gente se afasta disso, a gente separa disso. A gente procura fazer somente aquilo que agrada ao Senhor, que glorifica o seu nome. Então, esse salmo, essa segunda parte desse salmo é um chamado a adorar ao Senhor. E outras atitudes que um adorador também precisa ter são amor, fidelidade, obediência, enfim, são muitas atitudes que um adorador precisa ter, É a sua vida realmente devotada para agradar ao Senhor, para glorificar o seu santo nome, para louvar ao seu nome, para adorar, E a última parte desse salmo é um alerta. Deus alerta o seu povo para que não se torne insensível e ingrato, Ele alerta para o perigo de não nos comportarmos conforme a eleição. A advertência é para que nós não nos tornemos insensíveis à sua voz. E quando nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus? Quando nós não obedecemos a sua palavra. Quando nós não praticamos os ensinamentos que estão na sua palavra. Quando nós não vivenciamos no nosso dia a dia, os valores e os princípios da palavra de Deus. Quando nós fazemos pouco caso das orientações, das instruções, dos estatutos do Senhor. E para mostrar a consequência, ou as consequências da ingratidão e da falta de compromisso com Deus, o salmista usa o exemplo de dureza de coração do povo de Israel. Ele traz à memória o episódio em Meribá, onde o povo ele blasfemou contra Deus por falta de água. Nós podemos encontrar esse episódio no livro do Êxodo, no capítulo 17. O povo, ao invés de buscar ao Senhor diante daquela situação difícil e confiar na sua provisão, eles se voltaram contra Deus. Mesmo diante de tudo aquilo que Deus já havia operado, mesmo diante de todas as maravilhas que Deus tinha feito no Egito, mesmo diante da abertura do Mar Vermelho, o povo se mostrou incrédulo, ingrato e irreverente. E mesmo diante de toda provisão e graça de Deus manifestada ao povo antes de Meribá e depois de Meribá, o povo continuou ingrato e desobediente. E a consequência de tamanha insensatez foi que Deus não nos permitiu que eles entrassem na terra prometida. Deus não permitiu que eles entrassem no descanso que o Senhor havia preparado para eles. Eles foram
fadados a vagar pelo deserto durante os 40 anos, até que toda aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito morresse. E apenas os seus filhos entraram na terra prometida. E é para não termos o mesmo destino que Deus nos alerta. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos insensíveis e ingratos e fazermos pouco caso da graça que nos foi manifestada, dos benefícios que Deus tem nos proporcionado. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos até dizer que somos povo de Deus, que somos cristãos, podemos frequentar uma igreja, exercer algum cargo dentro do ministério, louvar, pregar, ensinar, mas sem de fato termos um compromisso com aquele a quem dizemos servir, sem de fato termos um compromisso com Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque se nós desejamos entrar no repouso que está preparado para nós nos céus, nós precisamos ser fiéis a Deus e obedecer a sua palavra, pois adorar a Deus vai além de louvá-lo, de prestar culto e servir, Adorar a Deus é uma vida, é um estilo de vida, onde nós escolhemos agradar, E esse estilo de vida envolve palavras, pensamentos e conduta, ou seja, envolve todo o nosso ser, toda a nossa vida. Amém? Que essa palavra possa falar com você, possa te instruir, e te alertar, e nos alertar acerca de assumirmos um compromisso com Deus. Nós podemos desfrutar dos benefícios do Senhor, nos alegrarmos com isso, mas também nós precisamos assumir um compromisso com esse Deus que proporcionou tamanhos privilégios para nós, porque nós ainda alcançaremos algo melhor, além da salvação, a vida eterna com Deus, e isso é o mais importante. Então, que nós possamos nos comportar, conforme a eleição, conforme o chamado do Senhor, conforme o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos, seus servos. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus.